reforçar que o racismo no Brasil, ele mata de muitas formas. A violência racista, ela atinge de muitas formas, seja quando a nossa voz é silenciada, e aí trazendo um pouco do que a colega falou no começo, né? A questão do suicídio, de que muitas pessoas começam a dar sinais ali quando estão pensando sobre isso, mas tem uma realidade muito grande com relação à juventude, com relação a nós pessoas negras, que é a dificuldade de falar do que estamos sentindo, que é falar do que dói, porque somos ensinados a esconder as nossas feridas. E isso dificulta também com que as pessoas que estão ali na rede, com as pessoas que amam esse jovem, possam servir de borda, possam dar apoio. Porque ainda existe um tabu muito grande sobre o sofrimento psíquico, sobre ideações suicidas. E aí a saúde mental, ela precisa ser pensada de uma forma interseccional. Fatores diversos influenciam nesse processo, território, a gente sabe, né, que as favelas historicamente são territórios vulnerabilizados. E a gente vive num estado que, querendo ou não, dita os corpos que são matáveis, e isso é muito difícil falar isso, verbalizar isso, mas essa é uma verdade que a gente precisa pensar, porque quando o Estado nega direitos, negligencia condições básicas de sobrevivência, ele está ditando, né, quem vai viver e quem vai morrer. E vamos lá. Para inverter esse quadro, vou ser bem rapidinho. Para inverter esse quadro, a gente precisa combinar, e aí você falou que a gente vai falar, eu vou antecipar, políticas e ações de combate ao racismo em todos os setores e ações afirmativas em todos os setores. Urgente. E uma coisa que eu queria dizer para os jovens, que é urgente que fiquemos vivos, aproveitar que tem jovens assistindo, porque nos manter vivos também é lutar contra o genocídio. Eu sempre digo isso: viver é político, viver é combatente. Para daí a gente construir possibilidades, mesmo que na dor. E não é fácil, porque somos bombardeados o tempo todo. E daí a importância da gente buscar entender essas relações raciais no Brasil e compreender que o racismo é estrutural, para a gente ter a percepção e a certeza de que a culpa não é nossa. E colocar a culpa nas pessoas, no sistema, na branquitude, enfim, nas pessoas certas. Mas aí o resto a gente vai falando no processo. Maravilhosa, maravilhosa, Caroline. Eu quero te agradecer muito, né? Dizer assim que é uma alegria muito grande, né? Conhecer uma psicóloga tão nova quanto você, mesmo com tanta experiência e trazendo aqui esse conjunto de leituras, de reflexões e de experiência para colocar à disposição da gente aqui nessa roda. Mas eu quero aproveitar, como para todas eu fiz uma questão, eu quero também dialogar um pouco aqui com a sua fala, né? Assim, não é. Apesar de já terem estudos, né, mais da década de 70, da década de 80, eu acho que mais contemporaneamente é que a gente veio conseguindo visibilizar esse recorte de uma psicologia voltada, de fato, né, para a população negra. Eu lembro disso, assim, eu sou uma pessoa terapeutizada, eu até esperei chegar a sua vez de fala para dizer isso, né? Eu sou uma pessoa que eu faço terapia desde 2005, com algumas interrupções, né? Idas e vindas, aquele processo que de fato, recorrente na vida da gente, né? Às vezes você está com mais problema, então você procura, depois você acha que já dá conta sozinha, depois você vê que não dá. Enfim, na minha primeira abordagem, primeira vez que eu fui consultada, assim, nada a ver com a dimensão racial foi colocada. E você sente aquela angústia de, assim, você está indo para a terapia, está colocando as questões que você está colocando não serem levadas em consideração. Por outro lado, também, o que você falou aí, né, de que os marcadores sociais atravessam de uma forma tão brutal a vida das pessoas negras, sobretudo a vida da juventude negra, que a gente meio que se sente assim, né, num labirinto, sendo cercada, né? Sendo cercada pela possibilidade de morte, pelo genocídio, sendo cercada por bater em várias portas para tentar emprego e não conseguir, sendo cercada porque às vezes está num ambiente como um ambiente acadêmico, que é um ambiente completamente dominado pela branquitude. Essas questões chegam muito ao seu consultório. Isso tem se intensificado no último período, ou então, quando uma pessoa negra
é sua cliente, é sua paciente, quando você apresenta esse olhar, há um estranhamento, há uma identificação, como é que rola isso assim no seu cotidiano do consultório? Uhum. Vamos lá. A psicologia, ela tem, de fato, um histórico, né? Aí, uma história extremamente embranquecida, um começo extremamente padronizado, né? De uma psicologia direcionada a um padrão de ser, e acho que isso também tem sido, foi a manutenção para o estereótipo que se tem com relação à psicologia e à psicoterapia até hoje. Como eu sou uma psicóloga que já venho me dedicando ao estudo das relações raciais há um tempo, desde lá do começo da minha graduação, fiz minha conclusão de curso falando sobre jovens negras e a arte. Então, no meu consultório chegam majoritariamente pessoas pretas, pessoas negras que vêm buscando uma nova abordagem, que vêm buscando uma psicologia que pense também em todos esses atravessamentos, porque a gente tem aí psicólogos e psicologias que não pensam isso. Então, e cada vez mais tem sido falado, né, sobre a importância da psicologia. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, enquanto psicóloga, nesse momento que eu atendo na clínica, que é uma coisa que eu tenho falado, é que o atendimento psicológico, ele é para nós, sim, né? A psicoterapia, ela é para nós. Porque o racismo, há um tempo, ele também criou narrativas sobre os nossos corpos. E uma dessas narrativas é justamente de que a psicoterapia, que o cuidado em psicoterapia não é para pessoas negras, não é só para pessoas brancas, ricas ou as pessoas loucas. E acho que é uma coisa que a gente vê, principalmente agora, muitos psicólogos negros estão se colocando, estão estudando, estão olhando para as nossas subjetividades. Então, eu acho que agora a gente está num novo movimento de reverter essas narrativas, né? De entender que sim, a gente precisa de cuidado em saúde mental, que sim, tem psicólogos e psicólogas negras atuando de uma nova forma, com outro olhar, e, e que saúde mental e a psicologia é para nós, sim, seja enquanto atendidos ou seja enquanto profissionais, né, que estão ofertando serviço. Então, eu acho que essa tem chegado muito nos meus consultórios, em maioria pessoas negras, até porque eu também me coloco nesse sentido. Eu sou uma psicóloga que pensa a saúde mental das pessoas negras, então, majoritariamente, eu atendo pessoas negras. Tá certo, bacana. Então, obrigada, Caroline, pela sua contribuição aqui nesse momento. Essa foi a primeira rodada e vocês estão vendo como tá riquíssima, né, gente? Então, vocês que estão acompanhando aí, não saiam daí, certo? Eu quero chamar para a roda agora ela, que é assistente social, é mãe, é conselheira estadual de defesa dos direitos da mulher, é militante da Unegro aqui na Bahia e diretora do coletivo Mulheres de Atitude. Eu quero chamar a Andréia Almeida, por favor, para trazer, dentro dessa proposta nossa, de uma visão multidisciplinar, interdisciplinar, compreendendo, né, essa multicausalidade desse fenômeno do suicídio e te compreendendo, Andréia, como uma pessoa extremamente atenta, extremamente empática, extremamente preocupada com o outro, com a outra. Você, enquanto assistente social, como é que você tem lidado com essas questões relacionadas a suicídio, saúde mental, mulheres negras, juventude negra? Conte aí. Boa noite a todas e todos e todos que estão, né, aí ligadinhos nessa nossa roda de diálogo, se assim posso chamar. Agradeço a minha nacional pelo convite, mais uma vez, pela confiança. Agradeço também ao coletivo, né, Vozes da Cidade, por estar propondo semanalmente essas rodas com temas tão necessários e importantes para a nossa sociedade como um todo. Vale aqui ressaltar que o Setembro é Amarelo, a gente sabe que é uma campanha, né, mundial, mas que as nossas ações de prevenção ao suicídio possam ser feitas diariamente, 365 dias por ano mesmo, né, como foi pontuado pelos colegas, pelas colegas das mulheres maravilhosas, né, porque que potência de roda é essa, viu? Eu fiquei aqui, meu Deus, peraí, eu ainda tenho que falar, mas riquíssima, aprendi muito, estou aprendendo aqui, espero também poder contribuir. Realmente, o suicídio ele é um fenômeno muito complexo, ele é um fenômeno multifacetado, de múltiplas determinações, assim como o professor, né, bem colocou, e as nossas
psicólogas também. Ele tramita, né, digamos assim, transita por diversas áreas, e a nossa população preta, né, acaba sofrendo ainda mais com tudo isso. Para além disso, né, são mais de 800 mil vidas ceifadas anualmente no mundo pelo suicídio. Aqui no Brasil, a gente tem um dado alarmante, né, que a gente já sabe, a segunda maior causa de morte mundial, de jovens de 15 a 29, como bem foi colocado anteriormente, mas a cada 46 minutos aqui no Brasil a gente tem um suicídio. E para cada suicídio cometido, ou seja, para cada contexto, né, fatal, nós temos mais de 50 tentativas, ou seja, estamos a 1 hora e 1 minuto aqui de live, e durante essa conversa já tivemos aí um suicídio e mais de 50 tentativas. É necessário a gente reafirmar isso e bater literalmente na tecla, pode até ser um pouco redundante ou massivo, mas é necessário porque a gente está lidando com vidas. Então, a gente precisa compreender a importância da gente trazer a abordagem desse tema de uma forma empática, assim como a Ângela colocou, de uma forma responsável, né? O professor colocou uma situação bem delicada, né, que é necessário a gente pontuar novamente. O suicídio ainda é visto como tabu na nossa sociedade. Sempre existiu suicídio, né? Em determinados momentos da nossa história, o suicídio era até visto como algo para limpagem de honra, algo desse tipo, para remissão de pecados, que entram vertentes aí religiosas, da qual eu não tenho propriedade para falar. Mas hoje estamos tratando do suicídio, onde a nossa juventude, a juventude preta, a juventude que deveria estar, né, construindo, pautando, auxiliando o nosso crescimento, né, vem morrendo. E aí vem morrendo pelo suicídio, vem morrendo pelo genocídio, vem morrendo pelas manobras do racismo, porque esse racismo, né, que nos rodeia, o racismo estrutural, institucional, é ele também que faz com que esse tipo de diálogo seja visto de uma forma não tão necessária, né? Há quem diga que não haveria necessidade de termos um mês, né? Dia 10 de setembro que passou é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, campanha essa encabeçada, digamos assim, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E é interessante a gente fazer essa colocação, enquanto assistente social, a gente atua muito na área dos encaminhamentos, das orientações e do acolhimento, ou seja, a escuta necessária, como a psicóloga Caroline, se eu não me engano, colocou, né? Quando a Ângela perguntou se uma pessoa chega para você, faz aquele desabafo, eu não quero mais viver, eu não tenho condição, né? Como me colocar? Como me posicionar? E quando ela fala que naquele momento, às vezes, se você não souber o que fazer, a escuta é o necessário, é essa escuta qualificada que nós, assistentes sociais, fazemos, principalmente, né, na porta aberta, que é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, quando a gente tem esse contato com essa pessoa, que a gente compreende que está em sofrimento, né, psíquico, existe tantas questões que envolvem a gente poder fazer esse encaminhamento. Esse preconceito também enraizado na nossa sociedade nos coloca numa posição onde a gente tem que ter um trato muito delicado nos encaminhamentos, porque como bem colocado, né, o psicólogo, a psicologia, digamos, o acesso a esse serviço, ele é visto ou por uma vertente extremamente radical, né, que fala que é louco de pedra, e que vai, ou por uma questão que envolve a classe, né, social daquela pessoa. Aí, enquanto provocação, até mesmo para a gente pensar melhor nisso, eu tenho 28 anos. Cheguei ao psicólogo, acho que umas 2 vezes, mas quase os nossos jovens com essa faixa etária, a faixa etária justamente que os dados apontam que são as que mais morrem por suicídio, tiveram contato. A gente está pontuando aqui que são 800 mil mortes por ano, mas a gente também já pontuou que desses 800 mil suicídios, possivelmente ocorreram tentativas. Na sua ampla maioria, né, aqui mesmo no Brasil, a taxa de suicídio, ela aumentou nos últimos 4 anos, ou seja, quando a gente pensa em mundo, houve uma diminuição de cerca de 9%. Quando a gente fala de Brasil, tivemos um aumento de 12% na taxa de suicídio. De 15 a 29 anos, a sua grande maioria das mortes são de homens, mas a maioria de tentativas são das mulheres. E aí a gente esbarra em um outro dado alarmante, principalmente para mim enquanto mulher, enquanto conselheira também, que muitas das mulheres, né, que têm tentativas recorrentes de suicídio são mulheres que passam por violência doméstica.
Então, a gente tem aí mais um cuidado, mais um dado importante de ser pontuado e de ser também desmistificado, porque a gente vai ter que passar, né, literalmente, por esse preconceito que é enraizado e trazer uma fala concisa para essa mulher. E aí a importância também desse diálogo aberto, desse diálogo responsável. Como é importante, né, como aquela colega colocou, ela trazer a história de vida dela quando ela pontua uma situação como essa. Né? Quando eu sou convidada a falar de violência doméstica, eu trago a minha vivência para poder ter naquele momento, né, uma interação com aquele público, para que eles possam confiar. Tem que existir uma relação de confiança. Né? A gente tem uma campanha muito forte desde 2015 aqui no Brasil, né, de prevenção ao suicídio, aonde o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele pode ser acionado através do número 188. Atendimento é 24 horas por dia, pode ser feito por telefone celular fixo, pelo e-mail, por chat, é sob total sigilo, e as pessoas podem fazer esse acionamento. E a gente tem também os CAPs, né? Mas, para além disso, dentro do próprio seio familiar, às vezes os sinais são dados, né? Como a colega colocou, as ideações suicidas, são falas, né? No sentido de, eu não mereço estar aqui, essa vida não faz mais sentido. Existe, às vezes, até um planejamento, né? Uma certa idade, a pessoa fala em testamento, pontua de divisão, como se estivesse antecipando aquela situação. Outras situações como mortes dentro do seio familiar também interferem, questões psicológicas, próprios transtornos, depressão, ansiedade, e aí a gente vê, né, a taxa é maior entre os jovens, ou seja, é uma fase em que nós, jovens, estamos eufóricos. Para além da gente querer pertencer a algum grupo, a gente quer dar respostas às demandas sociais, a gente quer dar resposta à sociedade, né? A sociedade nos cobra faculdade, a sociedade nos cobra curso técnico, a sociedade nos cobra um bom emprego, a sociedade nos cobra a contribuição familiar, né? E aí a gente, toda essa cobrança, esse estresse, essa ansiedade, essa depressão, esse misto, né, em um dado momento nos cobra de alguma forma. E aí a necessidade de, dentro do próprio seio familiar, a gente ter essa atenção. E acredito que seja isso. E eu acho que eu nem me apresentei, ela disse que tinha falado tudo, todo mundo, mas ela chegou aqui com uma aula, uma conferência magna. E eu quero aqui trazer os nossos aplausos, querida Andréia, por essa contribuição tão rica que você apresentou, tão completa, né? De uma visão desde a dimensão global até a gente que está ali na família, que está observando, que precisa ter esse olhar atento, esse ouvido atento, essa tomada também, né, de posição, de não deixar que aquela ideia se transforme numa ação suicida. Mas eu gostei muito de você ter trazido para a roda a questão da violência doméstica, porque é isso. Às vezes, uma ideação suicida é decorrente de outra violência já acumulada, né? E a gente está vivendo uma pandemia que é do coronavírus, mas que esconde outras pandemias que a gente já sobrevivia a elas, já resistia a elas, né? Que é a pandemia do racismo, que é a pandemia da violência doméstica. Você nos fala também que está presente no Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher. Né? Essa dimensão psicológica, na rede de atenção à mulher em situação de violência, ela é abordada. Como é que isso é abordado, Andréia? Com vistas a uma prevenção a uma ideação suicida, né? De uma pessoa que já está ali machucada, violentada, agredida, né? Se sentindo sem mundo, sem lugar nesse mundo, às vezes por não contar com o apoio até de outras pessoas. Me conte um pouquinho aí dessa interseção, violência doméstica e essa dimensão do atendimento psicológico. Bem delicado, viu, Ana? Ângela, como a gente colocou, a gente teve esse processo, né, infelizmente, de pandemia, onde o isolamento social, o distanciamento social é medida preventiva para se evitar, assim, a disseminação, ainda mais, né, do vírus que aí está. Mas, com isso, deixamos mulheres restritas a um espaço onde, muitas vezes, o agressor se faz presente. Eu estou, no momento, enquanto conselheira estadual de defesa dos direitos da mulher, no CDDM, representando a entidade da qual milito, a UNEGRO, né, União de Negras e Negros pela Igualdade, e já tive o prazer eu digo, enquanto meio profissional, porque
não gera prazer a gente lidar nesse momento com um processo tão delicado de violência doméstica, e falo enquanto mulher que já viveu dentro desse contexto e mulher que hoje luta para tirar mulheres desse contexto. Houve um aumento de mais de 23% aqui na Bahia, nesse processo de pandemia, dos casos de violência. Hoje a gente vem pensando já e fazendo um diálogo com a possibilidade, né, da delegacia digital, intensificando a rede, gerando campanhas para que essas mulheres possam fazer o seu chamado de socorro e possam ser ouvidas. E eu já atuei enquanto acolhedora. Acolhedora é aquela que faz o primeiro contato, né, com a vítima de violência, quando ela chega, às vezes, numa delegacia para prestar queixa. E a gente faz aquela escuta, a gente dá o acolhimento e faz os encaminhamentos. Dentro desse próprio encaminhamento, ela é direcionada às psicólogas, que vão poder fazer, né, iniciar esse trabalho com elas, para que elas consigam compreender os passos que serão dados, para que elas possam compreender também a importância do cuidado consigo, né, porque às vezes a mulher ela chega, ela registra uma queixa, mas ela está tão preocupada com os filhos, com o lar, com a família e até com o próprio agressor, que ela esquece de se colocar enquanto prioridade naquele processo. Ela esquece, às vezes, e não é só esquecimento, não. A sociedade também impõe, né? Quando traz a objetificação, às vezes, da mulher, quando tenta retirar do agressor a culpa e colocar diversas situações para poder reforçar a atitude agressiva daquele indivíduo, né? Porque não existe justificativa, mas existem pessoas que tentam fazer isso. Então, colocar aquela mulher no espaço de eu preciso me cuidar. O processo de empoderar essa mulher, o processo dela entender que naquele momento o importante naquele momento é o cuidado dela, é o cuidado da saúde mental dela, é fazer ela compreender que as medidas cabíveis serão tomadas, certo? Mas que ela precisa cuidar de si. Eu já tive casos de que mulheres que não queriam registrar, casos próximos mesmo, de fazer o registro, mas se arrepender, e esse arrependimento não partia dela, partia do contexto familiar, da pressão que a família colocava. Seus filhos vão ser criados de qual forma? E o alimento, né? Então, hoje, eu posso dizer que a rede de atenção, né, psicossocial, a rede de atenção de enfrentamento à violência doméstica e familiar, ela traz possibilidades, né, da gente fazer esse trabalho, que é um trabalho delicado, minucioso, e é um trabalho que requer muito, não apenas da profissional que está ali, né, sentada, esse processo de empatia, de compreender o momento, mas também requer muito da pessoa do outro lado, de compreender a importância dela se colocar naquele momento, enquanto eu vou me cuidar. E acho que na conversa, Ângela, a gente consegue identificar, se houver a necessidade de um encaminhamento para uma terapia, a gente faz o encaminhamento. Se houver a necessidade de intensificar as visitas, a gente faz as visitas, né? Visita domiciliar também, a gente faz aquela visita para poder entender o contexto geral daquela mulher, entender por que ela não foi naquele dia, compreender que, de fato, ela não foi não porque ela não quis, mas porque não houve condições, né? Compreender que existem outras questões para além do eu quero. E eu acho que quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue dar um grande passo para evitar que essas mulheres sejam ceifadas pelo suicídio ou pelo feminicídio. Eu acho que a luta é essa, e a gente precisa reforçar as nossas redes, né? Que essa rede possa ser uma rede fortalecida, que a gente vai conseguir, sim, ultrapassar algumas barreiras e dar continuidade no projeto que a gente vem visando e pensando, que é justamente reduzir, se não erradicar, a violência contra a mulher. Perfeito, André, perfeito. Eu quero te agradecer muito aqui, né? Tem vários comentários dizendo aqui que essa tem sido uma das melhores lives que a turma já participou, que está sendo uma aula, que está tendo nível de aprofundamento, né? De conhecimento mesmo de perto, né? Vocês fazem esse atendimento, no seu caso, sobretudo as mulheres, as outras profissionais, a juventude, e como é importante trazer para a prática, porque diante de uma situação real, que a gente precisa saber como se posicionar. Então, eu quero te agradecer. A nossa vice-presidente estadual, Marina Duarte, está aqui dizendo, fala potente. E é isso mesmo. Estadual, a melhor que tenho.
Pois é. Mônica Rocha está aqui dizendo também. Boa noite, vereadora Ângela. Boa noite, Mônica. Então, eu quero te pedir para continuar aí, porque eu vou pedir aqui para trazer todo mundo de volta para a roda, para ficar todo mundo aqui junto nessa telinha. Me ajude aí, área técnica, botando todo mundo aqui de volta na telinha, porque eu acho que a gente conseguiu, gente, um feito muito importante, que foi ter uma abrangência macro, porém tratando também da prática, como a gente precisa lidar com esse fenômeno, com esse processo, não é? E que, na verdade, o objetivo da gente aqui é um só, né? É preservar o direito inalienável à vida, o direito à vida da juventude negra, o direito à vida das mulheres negras, certo? Eu estou aqui com uma mulher negra que é referência, nossa sempre deusa do ébano, nossa rainha Giga de Angola, está aqui dando boa tarde a todas nós, a todos nós. Obrigada, Giga, pela audiência. Agora a gente vai ter um bate-bola, eu vou pedir que fique todo mundo na tela, porque a pergunta vai ser essa sobre política pública, né? Qual política pública que você orienta que seja implementada na cidade de Salvador? Vou pedir aqui, eu sei que a gente está tendo um papo que é interterritorial, porque o território da região metropolitana de Salvador, com o território do Recôncavo. Então, o professor Antônio Matheus pode ficar à vontade também para poder dar dicas aí sobre o Recôncavo, para dar dicas sobre Salvador, que estiver dentro da sua ideia aí. Mas a ideia aqui agora seria fazer um bate-bola sobre isso. Qual política pública vocês acham ser importante implementar aqui em Salvador para prevenir o suicídio entre a juventude negra? E nesse bate-bola, eu também já gostaria que vocês fizessem as considerações finais, né? Dissesse um pouco o que achou dessa live, o que né, fortaleceu em relação às abordagens que vocês já fazem, aos trabalhos que vocês já fazem, deixassem uma mensagem final, tá certo? Eu vou devolver a nossa querida Claudiana Barbosa para apresentar aqui também sua proposta de política pública, sua sugestão, de acordo, né, com sua vivência de psicóloga, com essa larga experiência, e foi essa pessoa que abriu aqui de forma brilhante, apresentando aqui o tema para a gente. Por favor, Claudiana, com a palavra. Então, Ângela, após a conclusão do curso, eu fiquei 1 ano e meio na extensão, na clínica escola da faculdade, né? Algumas faculdades, elas têm esse projeto, e aí a gente atende aos jovens universitários, à população de uma forma geral, e eu tenho observado que o risco, né, de cometer suicídio é ainda maior na população LGBT. Então, eu fiquei pensando aqui nessa intersecção, né? A população negra, ela tem um risco grande, e se tratando da população LGBT, esse risco ele é ainda maior. Então, quando a gente tem essa intersecção, né, o negro e LGBT, talvez, né, eu não tenho acesso a estudos a respeito dessa intersecção aí, mas eu acho que uma política pública voltada, né, para esse público seria muito interessante. Até porque, como vocês disseram, eu trabalho na clínica particular, né, e eu sei o quanto é difícil, né, ter esse acesso. Por mais que a gente, às vezes, cobre um valor social, e às vezes eu costumo conversar isso com as pessoas, né, que eu tenho uma maior proximidade, o quanto é difícil manter esse pagamento, né, desse atendimento para a pessoa, né, que é assalariada, vamos colocar assim, né, para a pessoa que é assalariada. Então, eu acho que uma política pública voltada para esse público, né, pobre, negro e LGBT. Eu acho que a gente precisa disso aqui na cidade, já que a gente é uma cidade, né, e a maioria é pobre e negra. Perfeito, querida. Quer fazer suas considerações também finais? Agradecer, né? Agradecer ao convite de última hora de Eldo. Essa interface aí, não sei como é que foi feito, mas, enfim, agradecer. Prazer estar aqui com você, pedir ao pessoal, né, que apoia a Ângela, né, uma pessoa que eu tenho conhecido pelo Facebook, pelo Instagram, através das lives que ela apresenta, mas, assim, que eu vejo que tem realmente uma bagagem muito grande e que pode, né, trazer vários projetos para a nossa cidade, para a nossa população, para o público negro,
para a população de Salvador de uma forma geral. Então, apoie a Ângela, o meu apoio já aqui em público, né, que prossigamos aí. Muito obrigada. Querida, eu que te agradeço, viu? E eu quero aqui, né, de público, compartilhar a responsabilidade pelo convite de última hora, porque a gente já tinha marcado há algum tempo essa live e ficou na dúvida, de fato, se ia manter, se não ia manter, se ia abordar esse tema, se não ia, mas eu acredito que toda a ancestralidade, todo o universo conspirou a favor desse encontro. Eu estou, de fato, muito emocionada pela riqueza do conteúdo desse momento aqui nosso. Eu saio muito mais rica, muito mais fortalecida e, assim, imensamente grata pelas suas palavras mesmo, viu? Obrigada, Claudiana, obrigada. Quero pedir agora, meu querido Antônio Mateus, professor Antônio Mateus, também para dar aqui sua sugestão de política pública, que tipo de abordagem, né, o poder público municipal precisa tomar para si mesmo essa responsabilidade com a preservação das vidas da juventude negra, né, que são acometidas aí por essa dimensão, né, do adoecimento, né, mental, que pode resultar no suicídio. Então, por favor, doutor Antônio Mateus, e em seguida suas considerações finais também. O áudio a gente não liberar o áudio. Pronto. Então, minha futura vereadora Ângela Guimarães, eu sinalizei 2 pontos que eu acho crucial. Ampliar as redes de assistência social e os canais de escuta, sobretudo nos bairros populares de Salvador. Isso é fundamental. E criar uma equipe itinerante, com assistente social, com psicólogo, né, com psiquiatra, e que essa equipe itinerante ela esteja presente nas escolas, ela esteja presente na escola, né? Isso dá para fazer muito bem, inclusive em outros estados. São Paulo, isso em algum momento aconteceu, quando era governado por governos menos, né, excludentes, menos conservadores. Então, uma equipe itinerante, interdisciplinar nas escolas, sobretudo com assistente social, com psicólogo, né, e com psiquiatras. É importante a escola ter esse cuidado, é importante termos esse cuidado com a escola como uma instituição fundamental para a existência. E eu gostaria de falar que foi uma satisfação muito grande participar dessa interlocução, né? Muita mulher inteligente, muita mulher, né, empoderada, né, belas e inteligentes. Eu fiquei muito feliz, né? A fala de todas, assim, me ensinou, né? Então foi fundamental. E eu faço como Claudiana, né, para vocês, né, que desejam fazer com que as vozes da cidade se façam ouvir, escolham uma vereadora que tem trajetória e que tem biografia, né? E ela está aí, Ângela Guimarães. Muito obrigada, meu querido Antônio Mateus. Anotei aqui, viu, suas sugestões, assim como as sugestões da querida Claudiana, porque a gente faz também essas lives com essa intenção, né, de subsidiar a nossa plataforma, né? A gente vai enriquecendo, vai fortalecendo, vai ouvindo e vai amadurecendo aqui as proposições para que, de fato, essas vozes todas que estão aqui tão belamente representadas por vocês consigam chegar e fazer barulho lá na Câmara, né? Eu costumo dizer que a gente está cansado de só ver os interesses empresariais no orçamento municipal de Salvador. Está na hora de ver os interesses da maioria negra, da maioria de mulheres, das pessoas LGBTs, das pessoas dos bairros populares de Salvador, também ali representados. Então, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada também por aceitar o convite em cima da hora. Mas diz que é o seguinte, que tudo com tempo tem tempo. Então, era o tempo da gente fazer essa live e assim está sendo feita, certo? Desse jeito, eu quero passar aqui para a nossa querida Lorena e Fé, também, que está um clamor, Lorena, aqui nos bastidores, para você dar uma pitadinha de como foi criar, pensar, idealizar, gerir a rede do Afrodengo, certo? Então, você, por favor, não deixe o povo morto de curiosidade, porque, olha, um passarinho verde me disse
que aqui nessa roda que está nessa tela tem pessoas que são membros ativas do Afrodengo. Não vou citar nomes para não criar esse momento constrangimento. Mas eu já soube que já teve foto de biquíni, eu já soube de um bocado de coisa, que o povo se gente para no Afrodengo. Então é o seguinte, eu não sou baú, mas também não vou expor as pessoas, né? Então é o seguinte, você, por favor, fale um pouquinho aí sobre o Afrodengo, porque não é justo, depois de mais de 1 hora de live, deixar as pessoas na curiosidade e depois apresente aí sua sugestão de política pública para prevenir o suicídio entre a juventude, sobretudo a juventude negra de periferia. Sim. Primeiro eu quero agradecer o convite de Eldon, né? E Ângela dizer que eu te admiro muito. A primeira vez que eu vi você falando, eu fiquei assim super encantada com a fala, me sinto muito representada nas pautas, nas suas pautas sobre juventude. E eu digo, gente, não tem como eu ser Lorena Fé sem ter o Afrodengo junto. Eu disse, Geldo, eu vou falar sobre a juventude, meu trabalho sobre a juventude. Aí ele falou assim, mas você também é um Afrodengo, então vamos lá. Vou até associar o Afrodengo às questões de saúde mental, né? O Afrodengo ele foi criado no momento que eu estava passando por uma questão de saúde mental bem delicada, que foi a minha separação e busca, né, por afeto, busca por um envolvimento amoroso, né? A gente sabe como a população negra passa por questões de solidão em vários aspectos, na maternidade, solidão na maternidade, solidão nas questões de afetividade amorosa, né, de estar sempre no último plano, de não ser escolhida. Então, o Afrodengo foi esse projeto de pensar o amor na dimensão muito maior, de unir casais, de unir pessoas. E ele é a maior rede de afetividade entre pessoas negras, é um grupo que funciona aqui no Facebook, é um grupo fechado, hoje tem mais de 54 mil pessoas do Brasil e do mundo, e ele é uma rede que proporcionou juntar casais, formar família, amigos. Tem uma fala de uma amiga minha que é muito forte, que ela diz assim, que hoje ela é moderadora do Afrodengo, que ela fala, Lorena, antes do Afrodengo, eu não tinha um núcleo de amizade negra, né? Então, eu não podia conversar sobre questões que passavam por meu corpo, né? Sobre as questões que passavam por mim. E o Afrodengo me trouxe esse caminho. Hoje nós somos amigas por conta do Afrodengo. E o Afrodengo existe várias redes, grupos no WhatsApp, que dialogam sobre diversos temas que atravessam a nossa negritude, né? E sobre saúde mental também. Então, é muito importante para as pautas que passam pela gente, né? Um espaço de paquera, de amizade, de network, né? O Afrodengo é essa rede aí. E eu digo que eu sou a afrocupida, né? Que junto um monte de gente. E da importância dessa pauta, né? Da pauta da afetividade. E pensando em políticas públicas, eu anotei algumas coisas aqui que eu considero muito importante. Uma questão de levar, algumas escolas particulares já têm isso, né? As minhas questões são muito voltadas para a educação, de levar a meditação para as escolas. Eu levo a meditação para o meu trabalho na Cipó, porque eu sei o quanto é importante para mim. Eu faço meditação com meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, então meu grande sonho é que todas as escolas da Bahia tivessem um projeto de meditação nas escolas, porque a visão que eu tinha da meditação era de pessoas brancas, budistas, enfim, pessoas brancas sentadas lá numa cachoeira, meditando de olhos fechados, sendo que a gente vive dentro de um caos. Hoje eu consigo meditar no caos, gente. Eu ia para o trabalho meditando no ônibus cheio, para suburbano, que a gente sabe que é cheio. Então, eu consegui trazer essa prática para a minha vida. Então, outras pessoas, outros jovens negros precisam entender que isso é possível também para eles e para elas, né? Então, eu acho que levar isso para a escola é um grande caminho, né? Levar um projeto de meditação nas escolas públicas, né? Porque as particulares já têm algumas, e seria um grande feito, né, para trazer, diminuir esses estresses diários que a juventude passa, né? E também aliado a uma política de combate ao bullying e ao racismo na escola, que é a escola dos ambientes mais racistas, né? É onde a gente descobre, assim, eu sou uma criança negra, e onde a gente é excluído, onde a gente passa pela primeira questão de solidão, então, de combate, de fato, a essas questões que atravessam as crianças e jovens negros, né? E uma campanha publicitária que fale sobre suicídio, que passe na televisão, que traga jovens negros contando suas histórias, né? De como conseguiu passar por isso, que a gente consiga se ver e se identificar, porque, para mim, nenhuma política é efetiva se nós não estamos lá.
né? A gente está falando a realidade de uma cidade que tem 80% da população negra, mas que parece que é esquecida. Não existem políticas que pensem, que pautem raça, que pautem gênero, né? Como Claudiana falou da questão LGBT, né? Eu sou também uma pessoa LGBT, e sei de que como assumir isso publicamente é muito delicado, né? Eu lido com jovens que são LGBT, a gente conversa muito sobre isso, sobre estar na rua, sobre ser agredido verbalmente, né? Sobre agressões físicas disso. Então, a gente precisa ter um cuidado desses espaços e também pensar assim que o CAPS, eu frequentei o CAPS na época que eu tive depressão e eu não me sentia acolhida no CAPS, eu não sentia que aquele lugar era para mim. Existem pessoas de várias especialidades o CAPS atende e eu deixei de ir porque eu dizia, gente, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Via pessoas de vários transtornos mentais naquele espaço e eu dizia, eu não sou louca, então eu não vou vir para cá, né? Pensar políticas públicas nesse sentido, que a gente consiga se enxergar e que paute principalmente a saúde da população negra, né? É isso, quero agradecer, dizer que muito obrigada pelo convite e adorei a fala de todo mundo aqui, me senti contemplada, vou seguir todo mundo nas redes. Obrigada mesmo pelo convite. Meu amor, obrigada. Fiquei aqui atenta às suas sugestões, eu considero extremamente importantes, né? Eu vi uma certa vez uma reportagem de uma escola privada aqui de Salvador, com as crianças falando o bem que a meditação fazia a elas, e eu fiquei totalmente apaixonada, totalmente ganha, assim, os 4 pneus arriados, né? E a gente sabe que são terapias, assim, de certa forma, tão simples de serem implementadas e que tem um resultado tão profundo, e como isso é negligenciado, como isso é negado a nós que somos, né, pretas,